Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar um pouco sobre o livro de Ruth, mas num ponto bem específico, que é quando Ruth retorna com a ex-sogra dela para a cidade natal, né, de Noemi, que é a ex-sogra de Ruth. Por que eu estou falando assim? Porque quando eles saíram e os filhos de Noemi casaram com mulheres estrangeiras, né, ou seja, distante do povo de Israel, aconteceu que o marido dela e os dois filhos morreram. Tanto que ela mesma não queria mais ser chamada de Noemi, mas queria ser chamada de a Amarga, por conta de todas as tragédias que aconteceram com ela. Mas, enfim, ela retornou para a terra dela e a que seguiu foi Ruth. Ruth falou: o seu Deus será meu Deus, né? Só para dar esse plano de fundo bem importante. E a questão aqui é lá na frente, quando aconteceu de um homem chamado Boaz resgatar a Ruth, no sentido de redimir até como mulher mesmo, porque como o marido de Ruth também tinha falecido, ela ficou sem credibilidade, né, na questão por causa daquela época. Era visto muito naquela época que a mulher que não tinha filhos, ela não estava cumprindo o propósito dela. E infelizmente, só fazendo um parênteses aqui, nos nossos dias de hoje confundem, limitam o papel da mulher apenas a isso, mas não é bem por aí. E criam questões polêmicas a esse respeito. Muitas narrativas, muitos discursos têm feito as mulheres perder a feminilidade por algo chamado movimento feminista, né? E eu sei que muitas mulheres podem não concordar com essas questões que eu estou dizendo aqui, mas tudo isso aqui faz parte dessa questão de hoje, da reflexão de hoje também. Por que eu fiquei pensando, né? Por que a Bíblia fez questão de falar sobre um resgatador nessa situação? E sabe, e se isso realmente não fosse agradável diante de Deus, eu me pergunto, será que Deus teria permitido isso acontecer? Eu acredito que não. Porque, né, as pessoas criam a imagem de um Deus carrasco. Porque, em primeiro lugar, ela não era originária de Israel. Ela pertencia a um povo idólatra, um povo distante de Deus, um povo que não queria saber do Senhor. E mesmo assim, essa menina, ela demonstrou um caráter de que realmente parecia que ela conhecia os valores de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, por causa do posicionamento dela diante da ex-sogra. Ela não tinha mais obrigação, entende? Só que ela falou: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde a senhora morrer, ali eu também vou morrer. Foi o que Ruth falou para Noemi, né? Dá para promover várias reflexões, mas para não ficar muito longo, a de hoje é focada nessa questão do resgate, né? E como eu falei, se isso não fosse agradável diante de Deus, Deus não teria permitido esse resgate acontecer. Mas sabe o que esse resgate possibilitou? Possibilitou a entrada de Ruth na linhagem de Jesus Cristo por causa desse casamento com Boaz. Olha só, uma menina que não nasceu em Israel, não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com o povo de Deus, se casa com uma descendente do povo de Deus numa terra distante, porque Israel enfrentava períodos drásticos de fome, e essa mulher vive toda essa tragédia. Mas no ponto alto da reflexão, pelo menos de hoje,
O versículo diz que Boaz resgatou Ruth, então ela se tornou sua esposa, e o Senhor deu a ela um filho, ou, né, permitiu que ela desse à luz a um filho. E sabe, e aqui tem outros aspectos bem interessantes, né? Às vezes a gente se veste tanto de religiosidade, a gente se preocupa muito em cumprir protocolos, em estar bem aos olhos dos outros, mas a gente não vê isso aqui, a gente vê que a fé em Deus é muito além disso, a fé em Deus é muito mais do que se render à música da moda, a fé em Deus é muito mais do que ter seguidores, ter likes, porque a fé em Deus talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas a fé genuína em Jesus Cristo muitas vezes vai nos dar menos aceitação, mas concede mais credibilidade diante de Deus e diante das pessoas que realmente querem ter uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus. Porque aqui a gente aprende que ela, né, participou, não porque ela mereceu, mas certamente a postura dela era uma fé que igual Jesus declarou para um centurião romano. Olha, ele procurou Jesus para o servo dele ser curado, e esse oficial falou assim: o senhor não precisa ir lá não, basta uma palavra sua, porque eu sei como funciona isso de autoridade, eu estou sujeito à autoridade e tem pessoas sujeitas à minha autoridade no comando. Então, se eu digo para alguém ir, ele vai, sabe? Basta uma palavra sua. Esse oficial falou para Jesus, e Jesus declarou o que para ele? Jesus falou que nem em Israel ele tinha visto tamanha fé. Então, será que fica claro que não tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente com o cargo que a gente ocupa na igreja, que a gente mistificou muito essa questão de religião e espiritualidade, a gente mistificou muito esse aspecto. E como comentei, Ruth não fez nada por merecer, e ela participou da linhagem do verdadeiro resgatador. Veja só, né? Eu sempre tenho uma perspectiva, um olhar de que tudo na Bíblia aponta para Cristo de alguma forma, e é o que a gente vê aqui nessa atitude de Boaz ao resgatar Ruth como mulher, devolvê-la a honra e eles terem se tornado participantes da árvore genealógica, né, da linhagem do verdadeiro resgatador, porque lá na frente, depois dessa linhagem, veio o rei Davi, e de Davi continuou a linhagem até Jesus Cristo, entendeu? E a Bíblia, olha o que a Bíblia nos afirma sobre Jesus Cristo em um determinado ponto, que ele é quem nos transportou do domínio das trevas, ou seja, do pecado, da depravação, do orgulho, do egoísmo, de tudo isso originado do pecado lá da criação, que nos afasta de Deus constantemente, e nos transportou desse domínio das trevas para a luz do maravilhoso reino de Deus. Olha só, o verdadeiro resgatador, tudo apontando para ele, desde lá da criação até quando tudo for consumido. Tudo tem a ver com ele, tudo é para ele e tudo é por ele, Jesus Cristo. Talvez você não esteja muito mais acostumado com reflexões nesse sentido hoje em dia, né? Porque a igreja foi limitada há muito em cumprir protocolos, né? Ou
Deus só serve para nos prosperar. E aqui ficam algumas perguntas de aplicações finais. Será que nós tomamos real consciência de que precisamos ser resgatados? Será que a forma que temos escolhido viver tornamos o resgate feito por Jesus Cristo naquela cruz vazio, superficial, passageiro? Ou a forma que temos encarado a vida, apesar de continuarmos pecadores até morrermos? Tem sido uma vida que realmente mostra esse transporte das trevas que nos dominavam por meio do sangue do Filho amado de Deus para o reino dele, para a luz. Será que temos tomado consciência das reais trevas em que estamos? Será que não podemos estar transferindo para pessoas o que só pode vir de Deus? São perguntas que precisamos responder, porque não é uma simples prosperidade que está em jogo, mas a vida eterna.